caminhos dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial cruzaram 3 pontes. E nas 3 pontes temos histórias interessantes. Histórias de heroísmo, histórias de bravura e histórias até sobrenaturais. Vamos descobrir isso hoje. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Ponte Venturina, Ponte Sila e a Ponte do Diabo. 3 pontes que estavam no caminho do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial no território italiano. Em nosso roteiro pela Itália, que começa lá no sul, e você tem acompanhado aqui no canal, e chega até a Emília-Romagna, onde o Brasil lutou, a libertação de Montese, Monte Castelo, etc., nós tivemos a oportunidade de cruzar estas 3 pontes, exatamente como os pracinhas brasileiros fizeram. E as histórias são muito interessantes. Você vai conferir hoje aqui nesse vídeo incrível. E lembre-se, se você quiser também fazer essa jornada, cruzar as 3 pontes e seguir o caminho da Segunda Guerra no território italiano, nós temos um grupo em 2025 que vai celebrar nestes locais os 80 anos da vitória aliada e brasileira na Segunda Guerra Mundial. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar. Aproveite e adquira a camisa do Viagem na História. Saiba como adquirir e participar do sorteio de um pacote de viagens no final deste vídeo. Vamos então cruzar as 3 pontes. Agora, se tem um lugar que é um jardim a céu aberto, são as Campinas da Toscana. Tudo isso aqui é muito bonito, enche os olhos. E essas campinas, os cipestres, as casas, as fazendas, atraem uma multidão de pessoas que param para observar essa beleza. Isso aqui é de tirar o fôlego. E finalmente chegamos a um local marcante, tanto na história mundial quanto na história da FEB, a cidade de Pisa e sua torre inclinada. Os brasileiros, a caminho dos Apeninos, a caminho da frente de batalha, pararam aqui em Pisa, antes de partir para Pistoia, Gagiomontano, Montese, aonde enfrentaria os alemães. Aqui eles tiveram um momento de descanso e até de conhecer um monumento tão belo quanto a Torre Inclinada de Pisa. Mas isso era passageiro. Daqui partiram rumo ao destino, ou seja, rumo ao momento mais difícil de suas vidas. Pisa foi apenas um momento de paz em meio ao inferno que se seguiria. Vamos conhecer essa história. Em 16 de julho de 1944, as forças brasileiras, a Força Expedicionária Brasileira, desembarcou no porto de Nápoles. De lá, ela seguiu até Pisa, e em Pisa se preparou para entrar em combate, o que aconteceu em 15 de setembro, quando as forças brasileiras substituíram algumas forças americanas que foram realocadas para o teatro de operações na França. Logo em seguida, o Brasil já entrou em combate e começou a expulsar as forças alemãs de algumas cidades italianas. Uma delas foi a pequena Camaiore, à sombra do Monte Prano, onde os brasileiros tiveram um desempenho heróico. Depois de um longo percurso, desde a Toscana, onde a gente estava, chegamos a Camaiore. Camaiore é um lugar muito especial na trajetória da FEB, porque foi ali, no Monte Prano, aquela montanha que vocês estão vendo atrás de mim, que os brasileiros tiveram o primeiro contato com o inimigo. Aqui foi o batismo de fogo. E essa praça na cidade de Camaiore é a Praça Brasile, que homenageia exatamente a luta da FEB e o seu primeiro enfrentamento contra os alemães aqui na cidade de Camaiore. Acho que isso tem que ser lembrado sempre, valorizarmos
né, os nossos soldados, a nossa história. Eu estou emocionado de estar aqui pisando onde os nossos conterrâneos estiveram, e eu estou aqui para ajudar a não deixar esquecer a história deles. Aqui em Camaiore, que foi junto com Massarossa das primeiras conquistas brasileiras aqui na Itália. Estar aqui vale a pena tudo isso, porque honrar a luta dos nossos pracinhas é algo que vale muito a pena. E repartir isso com vocês do canal nos deixa muito felizes, porque sabemos que a memória está sendo preservada. Outras gerações irão conhecer a luta dos brasileiros. Uma outra cidade onde o Brasil também teve um desempenho e expulsou os alemães foi Massarossa, onde a população saudou a todos os brasileiros. Os residentes de Massarossa homenageiam e preservam a memória dos brasileiros até hoje. É como se a gente saísse da própria foto. Esse é o exato local onde a tropa da FEB, do Esquadrão de Cavalaria, confraterniza com os locais, durante a libertação da cidade em 16 de setembro de 1944. O local continua o mesmo. Aqui ao lado da prefeitura, e bem representativamente ao lado do principal prédio de Massarossa, fica o monumento aos pracinhas brasileiros que libertaram a cidade. É um pequeno monumento, mas gigante na memória do povo dessa cidade. Vamos lá conhecer o monumento. Já em Borgo a Mosano, o Brasil encontrou a primeira ponte que ele cruzaria na sua trajetória pela Itália. E uma ponte muito especial, do século XI, e que traz uma história dos tempos medievais. Essa é a antiga estação de trem aqui de Borgo a Mosano, na Itália. O Brasil libertou também essa cidade. E este prédio é uma das poucas reminiscências daquela época tão difícil para os moradores dessa cidade, dessa região aonde o Brasil lutou. Essa ponte pitoresca, diferente, fica em Borgo a Mosano, no norte da Itália. A ponte tem uma história extremamente interessante e também foi atravessada pelos pracinhas brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Borgo a Mosano foi libertada pelos nossos valorosos soldados. Agora, a história da ponte é sui generis. No século XI, a duquesa aqui dessa região do norte da Itália ordenou a um construtor que fizesse essa ponte, pois seria importante demais para os moradores da região. Este construtor, então, se viu diante de uma missão complicada. A ponte tinha que ter uma arquitetura inovadora, pois o vão era muito largo, e ele ficou com medo de não dar conta da tarefa. E existia uma pressão de tempo, porque esse construtor também já havia sido contratado para um outro serviço em outra região. Pois bem, por conta destes dois desafios, este construtor fez um pacto com o demônio. O pacto foi aceito pelo demônio quando o construtor apelou a ele. O construtor disse: eu preciso dessa ponte pronta e uma ponte que vai durar para sempre, para agradar a minha senhora duquesa. O demônio aceitou a tarefa, mas disse ao construtor: ok, a ponte estará pronta amanhã, mas o meu preço é a primeira alma a atravessar aquela ponte. O construtor aceitou, obviamente, e no outro dia pela manhã, para surpresa de todos,
a ponte estava pronta. Enquanto todos admiravam a ponte e o milagre da ponte estar já de pé em tão pouco tempo e tão belamente construída, o construtor se arrependeu. Ao se arrepender, entrou em desespero. E agora? Ele seria levado para o inferno por conta dessa ponte? Para tentar salvar a sua alma, procurou o pároco da cidade de Borgamo e confessou o pacto que fizera com o demônio ao pároco. O padre então pediu a ele 1 minuto, entrou em oração profunda e meditando, buscando uma solução. Primeiro o padre perdoou a blasfêmia que o construtor havia feito. E em segundo lugar, ele achou uma solução. E a solução foi extremamente engenhosa. O padre primeiro pediu para que ninguém atravessasse a ponte antes da inauguração. Mas a duquesa pressionava, pois a belíssima ponte precisava ser inaugurada. Mas o padre era a autoridade maior naquela época. Lembre-se, estamos no ano de 1070, século XI. A igreja tinha todo o poder, inclusive de enganar o demônio. Enquanto todos estavam ansiosos para atravessar a ponte, o padre simplesmente disse: quem vai atravessar primeiro é essa criatura. E colocou um porco na entrada da ponte e assustou o pobre animalzinho, que correu em disparada, atravessando primeiro a ponte della Maddalena, que hoje é mais conhecida como a Ponte do Diabo. Acho que vocês sabem por quê, né? A ideia do padre foi perfeita. O pobre porquinho atravessou a ponte, sua alma foi capturada pelo demônio, que não se sabe se ficou bravo ou não, mas enfim, a promessa foi cumprida, ele tomou a alma do pobre porquinho. O fato é que os moradores dessa região, após tudo isso acontecer, lembre-se, no século XI, e esse é o rio Sérquio, que a ponte cruza. A partir desse momento, os moradores da região começaram a dizer que quem atravessa a ponte sobre o rio Sérquio, a Ponte do Diabo, garante a vida eterna. Por via das dúvidas, já cruzei aqui umas 3 vezes. Quem também atravessou essa ponte, trazendo muita alegria para os moradores dessa região, foram os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, em setembro de 1944. Eles vieram subindo do sul, libertando cidades como Camaiore, Lucca, e por fim chegaram aqui, cruzando essa ponte em direção mais ao norte para continuar a luta contra os alemães. Chegamos ao monumento votivo brasileiro aqui na cidade de Pistoia, na Itália. Esse local foi o cemitério de guerra, onde os pracinhos brasileiros ficaram inicialmente sepultos. Depois os corpos foram levados ao Brasil e estão no monumento ao pracinha no Rio de Janeiro. Ao chegar aqui a gente já sente uma diferença muito grande. O monumento está muito bonito, está muito bem cuidado. Forma um belo conjunto porque bem atrás do monumento, aquelas cadeias de montanhas, é justamente o local onde o Brasil lutou, essa península. Esses são os nomes das batalhas, das principais batalhas que o Brasil travou através da Itália. A Força Expedicionária Brasileira esteve presente em todos esses locais, sempre com muito heroísmo e com muito sacrifício. Não é à toa que aqui no monumento votivo em Pistoia, tantos nomes estão inscritos, lembrando a vida dos que caíram e ficaram aqui na Itália. Um deles foi o soldado desconhecido, e ele está sepultado embaixo da chama eterna, nessa pirâmide em frente ao monumento. Mais uma das tantas histórias que compõem esse local.
Sargento Max Wolff, o rei das patrulhas da FEB, tem sua memória no mais alto patamar da história militar brasileira. Ele era conhecido como o rei das patrulhas. E está aqui em Pistoia entre os seus pares, entre os brasileiros que caíram na Segunda Guerra Mundial. Em Pistoia também encontramos, na Praça da Resistência, uma homenagem aos brasileiros, em especial às brasileiras, as enfermeiras da FEB, pois ali naquele local da praça era o hospital de campanha, um dos hospitais de campanha onde as nossas enfermeiras salvaram vidas de diversos soldados, não só brasileiros. De lá, pegamos a estrada, a famosa Estrada 64, que os brasileiros tanto utilizaram no caminho para os combates. Após subirmos as primeiras montanhas dos Apeninos, chegamos então à Ponte Venturina, a segunda ponte no caminho da FEB, pois foi na Ponte Venturina que um brasileiro deixou a sua vida, vitimado por um aliado. Esta é a estação de trem da Ponte della Venturina, próxima a Porretta Terme, aqui da Itália. Nessa ponte que vocês podem ver, esta é a Ponte Venturina, que dá nome à estação. Foi nessa ponte que o soldado Clóvis tombou. Um soldado brasileiro que era da Polícia Militar Police e estava fazendo a segurança da ponte quando dois sargentos americanos começaram uma briga. E ele, ao tentar separar a briga, acabou sendo esfaqueado e morreu nessa ponte. Ao cair na neve, pois era inverno, o seu sangue tingiu a neve branca de vermelho. Hoje resta a memória desse herói brasileiro, pois não existe nenhuma placa lembrando o fato. Mas nós lembramos. Esta ponte é como se fosse uma porta de entrada na Emília-Romana para quem vem do sentido da Toscana. Pistoia está atrás desse morro. Ela foi destruída pelos alemães quando estes recuaram aqui da região. Mas os engenheiros americanos a reconstruíram. E ela está do mesmo jeito até hoje. E foi depois dessa reconstrução que aconteceu essa tragédia com o nosso valoroso Pracinha. Hoje, pouca memória resta disso. Logo após cruzarmos a Ponte della Venturina, chegamos então a Porretta Terme. Bom, a gente está chegando agora em Porretta Terme, nosso grupo está já conhecendo a cidade e encontramos aqui o nosso amigo Marcos, que mora em Montese e gentilmente nos acompanha. Ele que mora aqui recebeu nós brasileiros. Vamos sair da rua, Marcos? E vai mostrar para nós alguns pontos aqui em Porretta Terme, não é isso, Marcos? Vamos lá, vamos levar esse pessoal aí para mais uma aventura aí? Sim, vamos lá. Ali em cima o que é, Marcos? Ali era o antigo QG da FEB. O antigo QG da FEB está no final da rua aqui. Onde ficava o General Mascarenhas ali comandando o teatro de operações. E aqui está o busto em homenagem ao Mascarenhas, que mais do que justo, né? Sim. E como que o Brasil é visto aqui nessa região da Itália, Marcos? Os brasileiros aqui, eles têm um orgulho, uma satisfação, eles têm uma gratidão eterna pelo povo brasileiro, pelos soldados brasileiros que aqui estiveram, e não deixa de passar para nós também essa gratidão, porque se você encontra um italiano na rua, ele sabe que você é brasileiro, ele vem, te abraça, ele chora. Os idosos, então, mais ainda, porque alguns viveram a guerra. Essa questão da libertação, então, é um fato palpável. Sim, ainda hoje é um fato palpável, com
Com certeza. E você morando aqui sente isso de perto? Sinto de perto. Eu me sinto orgulhoso de ser brasileiro e morar aqui em Montese. Sì, sono tutti brasiliani. Tutti brasiliani. Isso já dá para ver, né? Eles saúdam os brasileiros e bacana, espontaneamente a gente é saudado aqui. Que a gente teve uma boa agora... E não foi nada combinado. Não foi nada combinado. Você não conhece? Não, né? também não conheço. Ótimo. De Porreta Terme, nos dirigimos à terceira ponte que estava no caminho da FEB, a famigerada Ponte Sila. Mas antes de chegarmos à Ponte Sila, visitamos um dos antigos quartéis generais da FEB naquela região. Esse prédio, aqui na localidade de Labrila, próximo a Camaiore e a Massarossa, foi um posto de comando avançado, um quartel das tropas brasileiras aqui na região. O prédio ainda está preservado como era originalmente. E daqui, muitos brasileiros receberam ordens que os levariam a enfrentar os alemães, e alguns não retornaram. Por fim, chegamos à Ponte de Sila, e ali os brasileiros e os americanos corriam muito perigo ao cruzarem a ponte debaixo do fogo inimigo. Essa é a Ponte de Sila, essa pequena vila italiana, subindo os Apeninos em direção a Gadimontano, a Montese. Durante a Segunda Guerra Mundial, os brasileiros tinham que cruzar essa ponte e as posições alemãs alvejavam os soldados que cruzavam a ponte em direção a Montese. A travessia da Ponte Sila ficou marcada na história da FEB em território italiano. Muitos brasileiros morreram ao atravessar essa ponte. Hoje, ela está toda enfeitada com as bandeiras do Brasil. E isso tem um motivo especial. Hoje será inaugurado uma placa em um monumento que conta a história da FEB aqui em Sila. E nós vamos acompanhar. E soprattutto in questo territorio qua, perché come ho appena detto inaugurare un monumento a distanza di 80 anni non è normale, quindi questo vuol dire che l'attaccamento, il legame è ben solido e ancora molto sentito. Eu estou falando aqui com o prefeito de Sila e ele está falando para a gente sobre a importância desse monumento. E que lembrar dos brasileiros 80 anos depois não é normal. E qual a vera importância de Brasiliani qui in Sila in 45? Sila è Gadimontano, comunque c'è la menzione. L'importanza è che durante la Seconda Guerra Mondiale tanti eserciti hanno attraversato il nostro territorio, ma solo il brasiliano, probabilmente per l'origine latina comune, la religione cristiana, ma probabilmente anche per il carattere, si è integrato perfettamente con la popolazione. È questo che ha fatto la differenza e fa sì che ancora oggi ci si ricordi, ci si trovi e si facciano eventi come questo. Il soldato brasileiro è più bravo? Sicuramente molto più empatico, un carattere molto più amichevole e altruista, e questo ha fatto la differenza. Grazie. Prego. Francesco, outra volta qui e questa bella homenagem que você faz a brasileiros com seu próprio dinheiro, né? Sim. Por quê?
perché sono grato volevo lasciare un segno tangibile, anche perché l'ho fatto fisicamente io, murando, facendo, scavando, per ultimo anche la posizione del Gio quando pioveva, insomma, eccetera. Ho voluto farlo perché è niente in confronto al sacrificio che hanno fatto questi ragazzi che sono venuti qua dal Brasile per il nostro soccorso. E sono grato a questi ragazzi che purtroppo in un lasso molto breve ne sono morti tanti, perché su 122.000 ne sono morti 462 in un lasso molto tempo, luglio, febbraio, di conseguenza è un tasso molto alto, e sono grato a questi ragazzi che sono venuti a combattere. Quando vengono al mercatino dico: ma tu andresti a combattere in Brasile per la libertà del Brasile? Invece loro sono venuti e sono grato per questo, e volevo lasciare un segno visibile per le nuove generazioni, perché vedessero che fosse un monito no alle guerre, perché le guerre sono sempre solo distruzione. Sì. Grazie per tutto. Grazie a voi. Questo è il dottore Romulo. Sì? Sì, è come si fa un promotore di giustizia in Brasile. Procuratore. Sì. E Romulo vive in una piccola città, Sì. la mia città. Sì? Come si chiama? San Sebastião del Paraíso. Il Paraíso. Sì. E in questa città ha una piazza, Piazza dos Expedicionários. Sì? Però está abbandonata. Sì. E Romulo ha lottato molto, combattuto molto. E qui è un'ispirazione per lei. Fala aí. Que a sua inspiração, o Francisco. Sim, a gente tem que ser muito grato ao senhor Francisco, né, por construir um monumento que reverencia e relembra a memória daqueles homens que aqui estiveram, né? Eu não entendo muito italiano, mas pelo que o senhor diz... Não, compreendo. Sim, compreende. Fala da sua... A gratidão que os senhores têm, né, por os nossos soldados. E infelizmente, essa luta, ou felizmente essa luta, eu travo lá na nossa cidade para que possamos também, como o senhor, reverenciar e relembrar a luta desses homens, né? Que saíram... Que em sua cidade, em Brasília, ha tentado a fazer a mesma coisa. Sim. É difícil em Brasília. Compreendo. E só parabenizá-lo, né, pela iniciativa de construir um monumento sendo italiano e que reverencia aos brasileiros. Nós brasileiros no Brasil não temos fazemos dificuldade em fazer o mesmo, felizmente. Esse é o monumento brasileiro aqui ao lado da Ponte de Sila, e a nossa turma hoje está com os nossos irmãos alpinos, ex-combatentes italianos da tropa alpina. E agora a gente vai dar um grito aqui de Brasil, já em homenagem aos brasileiros que cruzaram essa ponte. Vamos lá? 1, 2, 3. Brasil! Viva a Itália! Viva o Brasil! Viva! Espero que você tenha gostado de mais esta história do que aconteceu na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E lembre-se, você pode fazer conosco todo o roteiro da história militar da Segunda Guerra Mundial nos campos de batalha da Itália. Iremos em abril de 2025, quando também visitaremos Montese, Monte Castelo, Abetaia, os locais onde o Brasil lutou, comemorando os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. É ou não é um convite muito especial? Entre em contato e garanta o seu lugar neste grupo, nesta viagem histórica. Obrigado pela sua atenção, e se gostou, não esqueça, dê um like nesse vídeo, deixe seu comentário ao final e também se inscreva no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa do Dia da Vitória. Nós estamos lançando agora a nova promoção da camisa do Viagem na História. A última, você lembra, foi a camisa dos 80 anos do dia D. E o Vinícius Ferreira Reis foi o grande vencedor. Irá conosco para a Normandia. Essa é a nova camisa do Viagem na História, o nosso uniforme para 2025. Porque em 2025 a gente vai celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, a derrota final do nazismo diante dos aliados. E essa camisa é o lançamento do Viagem na História.
Vejam só como ficou legal a nossa logo colorida com as bandeiras dos países aliados na Segunda Guerra e também o símbolo do V-Day 80 anos. Esse é o selo que vai no ombro da camisa, tá? Então, essa camisa será o nosso uniforme. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Mais uma vez, obrigado. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.